Olá, este é o vídeo 2 e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os principais personagens envolvidos direta ou indiretamente na Segunda Guerra Mundial. Personagens foram vários, mas eu resolvi destacar apenas alguns poucos aqui para aqueles que ainda não têm conhecimento se familiarizarem. Bom, esse aí era o presidente dos Estados Unidos na época do início da Segunda Guerra, Franklin Delano Roosevelt. Ele foi presidente dos Estados Unidos até o último ano de guerra, quando ele faleceu, e foi sucedido por Harry Truman, que ficou presidente no finalzinho da guerra e foi o homem que autorizou o lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Aí nós temos Eisenhower, o chefe maior das forças aliadas, que comandou todo o palco de guerra dos aliados. E logo após o fim da Segunda Guerra, ele foi um dos presidentes dos Estados Unidos. Aí temos George Patton, um dos famosos coronéis do exército americano, famoso pela velocidade de ataque e suas vitórias, e também pelo seu gênio meio indomável, que de certa forma lhe trouxe muito trabalho e lhe deu muito problema. E curiosamente ele morreu após a guerra num acidente dentro do jipe dele, dentro de uma base aérea de uma base militar dos Estados Unidos. Aí nós temos Neville Chamberlain, que foi o primeiro-ministro, que era o primeiro-ministro da Inglaterra no início da Segunda Guerra Mundial. E ele ficou famoso quando ele trouxe um acordo assinado por Hitler no papel, dizendo que com a assinatura daquele acordo eles teriam paz por uma longa data. Mero e ledo engano. Aí nós temos ele cumprimentando o Hitler logo após a assinatura do documento, que ele levou em estado de graça de volta à Inglaterra. Aí nós temos Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro que assumiu após a saída de Neville Chamberlain, que foi realmente quem comandou a União, os aliados na Europa. Churchill ele era muito famoso pelo gênio muito forte dele, ele bebia muito, era mulherengo também, e proferia discursos muito, muito interessantes. Aí está Montgomery, que era o comandante-chefe inglês, né, dos britânicos. Hirohito, que era o imperador do Japão na época da guerra, que era considerado um deus, inclusive foi ele que foi assinar o armistício após o lançamento da segunda bomba atômica em Nagasaki. Aí Yukuro Yamamoto, um dos coronéis japoneses. Mussolini era o líder fascista da Itália, era uma figura muito interessante, se achava o grande, você vê pela própria postura como ele se coloca diante das fotografias, mas na realidade ele tomou poder, né, com os camisas marrons na Itália, mas era um patetão. Na hora da briga mesmo, do vamos ver, ele não chegava quase que em lugar nenhum. Essa era a amante dele, né, uma das várias amantes que ele teve, a Clara Petrassi, mais famosa até que a mulher dele, que não aparecia tanto. Os dois morreram, foram assassinados e tiveram os corpos pendurados juntos no posto de gasolina em Milão, e uma das razões pelas quais ficou famosa, né? Aí nós temos o genro de Mussolini, Galeazzo Ciano. Ele foi ministro também dos fascistas italianos e era casado com uma das filhas de Mussolini. Aí Charles de Gaulle, o francês
que representou a resistência francesa fora do país. Na hora que a França foi invadida, a primeira coisa que ele fez foi se mandar do país e comandar a resistência fora da guerra. Era uma figura intragável, quase ninguém na Inglaterra gostava dele, principalmente Churchill. Esse aí foi um ladrão de bancos, começou a vida roubando bancos, depois se associou a Trotsky, ficou muito ao lado de Lenin, e quando Lenin morreu, ele assumiu. Esse aí é esse mesmo, Iosif Dugashvili, vulgo Stalin. Esse homem era o verdadeiro terror. Aí tem uma foto dele com a filha predileta dele, Svetlana, quando era criança. Esse foi o general mais famoso dos russos na Segunda Guerra, Georgy Zhukov. Foi o grande herói nacional. Esse foi Timoshenko, era outro grande general russo também. Aí temos Molotov. É daí que vem o famoso coquetel Molotov. Esse é o Molotov, era o ministro das Relações Exteriores da União Soviética, dos russos na época, né? E essa criaturazinha que tem aí? Essa criatura que está aí é filha. A criatura é filha, é um menino, dá claramente para ver. Esse menino é filho desse casal, Clara e Alois Hitler. Esses são os pais de Hitler. E esse é a figura, né? A figura mais famosa da Segunda Guerra Mundial. Aí nós temos a amante de Hitler, Eva Braun, que durante a guerra poucos conheciam, poucos viam, mas foi amante de Hitler desde o início até o final com ele. Embora o grande amor da vida de Hitler não tenha sido ela, mas sim a sobrinha dele, Geli Rabaul, filha da irmã de Hitler. Vocês podem não saber, mas Hitler tinha uma irmã. Na realidade, duas, né? Aí nós temos Rudolf Hess. Rudolf Hess, até o famoso voo para a Inglaterra, onde ele tentou se entregar aos ingleses para conseguir um acordo de paz, ele era o primeiro homem na hierarquia após Hitler, né? Ele era egípcio, não era alemão, ele era egípcio, e ele ficou preso junto com Hitler na cadeia de Landsberg, e foi ele que, junto com Hitler, escreveram o famoso livro Mein Kampf. Aí temos Hermann Göring, o Marechal do Ar, que foi um herói da Primeira Guerra Mundial. Ele pilotava aviões, foi realmente o grande herói, e no dia do putz da cervejaria ele levou um tiro e a partir dele ficou viciado em morfina. E ele gostava de se glamourizar muito, mostrar que era o bambambam, o bacana, e ajudou o Terceiro Reich a afundar, com promessas que nunca foram cumpridas. Esse aí era Joseph Goebbels, era o ministro da propaganda alemã, que junto com a esposa Magda Goebbels, essa daqui, tiveram filhos. Vocês podem contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 filhos. Todos os 6 tinham nome começado com a letra H, em homenagem a Hitler, né? E Magda Goebbels, a esposa de Joseph Goebbels, ela foi considerada durante muito tempo a primeira dama do Terceiro Reich, porque Hitler só aparecia com ela em público, embora todos soubessem que era a esposa de Joseph Goebbels. E ele dizia que ele não podia se casar com ninguém porque ele era casado com a Alemanha. Então ele andava muito como ela e ela fazia as vezes da primeira dama. Aí temos o Heinrich Himmler,
o líder, o chefe da SS. O seu braço direito, Reinhard Heydrich, que era o verdadeiro carrasco nazista. E o primeiro secretário de Hitler, né? Martin Bormann. Foi Martin Bormann que deu a Hitler o cachorro que Hitler tanto gostava, bem como o Berghof, onde Hitler tinha casa nas montanhas, foi presente dele. E esse cara era mafioso, porque ele selecionava muito quem ia ter acesso e quem falava com Hitler. Aí tem Ribbentrop, que era o ministro das Relações Exteriores alemão, que Ribbentrop, junto com Molotov, fizeram um pacto de aço, né? Um pacto de aceiro, para evitar que quando a Alemanha entrasse na Polônia, a Rússia entrasse pelo outro lado. Aí temos Rommel, Erwin Rommel, a raposa do deserto, um dos generais mais famosos de Hitler, e o pensador do Terceiro Reich, Alfred Rosenberg. O que esse cara pensava e falava de absurdo e besteira é algo fora da realidade. É só vocês lerem o livro O Diário do Diabo, vocês vão conhecer que o que esse cara conseguia falar de asneira é algo impressionante. Aí está o cachorro de Hitler, Blonde, né, que foi dado a ele por Martin Bormann. Aí está o famoso Tiger, o maior tanque alemão da Segunda Guerra, que era no mesmo nível desse que está aí, o T-34 russo, que era outro tanque de guerra também muito poderoso. Aí nós temos uma foto frontal do Bismarck, que foi o maior couraçado alemão da Segunda Guerra, porém ele só ficou flutuando no mar por menos de um ano até que ele foi afundado pela esquadra inglesa. Mas maior que ele ainda tinha o Yamato, da armada japonesa, que atuou muito no Pacífico. Uma curiosidade, esse aí foi o maior tanque já produzido na história da humanidade. Foram dois, né? O Gustav Scher e o Dora. Este é o Dora. Nós vamos falar dele em outros vídeos. E aqui é a máquina Enigma. Era a máquina que criptografava as mensagens secretas que eram feitas na época pelos alemães e que foi desmantelado seu código em Bletchley Park, na Inglaterra, pelos espiões, pelos pesquisadores, pelos cientistas ingleses. Aí nós temos uma das duas bombas atômicas, não é? A conhecida Fat Man, Homem Gordo, e a outra que é a Little Boy. Essas duas bombas atômicas eu também abordarei em outro vídeo. Com isso eu finalizo aqui esse segundo vídeo mostrando alguns personagens de destaque nesse palco da Segunda Guerra.